girar o telefone. Não. Boa noite a todos os nossos amigos. Que gostoso ter a sua presença aqui nessa live especial na classe de estudos da Bíblia. Bíblia ensina. Então é uma alegria muito grande. Estou aqui da minha casa e tenho certeza que é uma satisfação muito grande receber vários amigos que estão participando conosco. Então vai ser da minha casa para a sua casa, um momento especial de estudo da Palavra de Deus. Nós tivemos há pouco tempo a oportunidade de participar da Semana Santa, tendo a apresentação do pastor que ali esteve conduzindo todo o processo. Foi muito especial, nós tivemos assim a alegria de poder aprender muito com o pastor Luiz Gonçalves. E agora nós vamos ter a oportunidade de aprender também dentro de casa com assuntos maravilhosos que serão apresentados a cada semana. E eu gostaria de deixar para você, já de início, o desafio de você participar conosco e de você também compartilhar essa publicação com outras pessoas. Vai ser um momento especial de estudo e como nós estamos começando uma classe bíblica de estudos, essa classe bíblica não vai ser um sermão, não vai ser uma palestra, vai ser um estudo envolvendo amigos, ok? Então a metodologia de ensino será como se estivéssemos juntos estudando e descobrindo verdades bíblicas. Eu quero colocar, antes de mais nada, enquanto muitos amigos estão chegando, se conectando e participando dessa live especial, quero deixar para vocês uma música. Eu gosto muito de hinos e essa música ela prepara todo o ambiente para o tema que nós vamos estudar. E o estudo de hoje, o primeiro estudo, será sobre Deus, o ser de Deus. O que a Bíblia fala sobre Deus, ok? Então nós vamos agora participar. Eu queria que você prestasse atenção nessa melodia e guardasse ela no seu coração, ok? Sabes quando me assento, sabes quando me levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces meus caminhos, conheces meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces toda. Com teu poder me cercas por trás e por diante e sobre mim pões tua mão, e sobre mim pões tua mão. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me. Pra onde me ausentarei do teu espírito? Pra onde fugirei eu da tua face? Se sou
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Conhece o meu coração, prova meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos sonda, o Deus que conhece a nossa vida, conhece o nosso coração. E é sobre esse Deus maravilhoso que nós teremos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais. Eu quero, antes de mais nada, fazer uma oração e dizer que você pode também encaminhar para nós o seu pedido de oração. Você pode aproveitar e pelo próprio Facebook, se você tem algum motivo especial que você gostaria que nós estivéssemos orando, você pode encaminhar esse pedido, ou, se você desejar, você pode também entrar em contato com os líderes dos pequenos grupos online e ali expressar o seu pedido de oração, o seu agradecimento. E eu tenho certeza que será muito para nós, muito especial poder orar com você, ter certeza de que Deus vai trabalhar na sua vida e vai dar para você a resposta que você tanto precisa para a sua oração, ok? Nós vamos também ter agora a oportunidade de fazer uma oração aqui. E nessa oração que nós vamos fazer, nós queremos já colocar a sua vida nas mãos de Deus e pedir que Ele conduza o estudo que nós faremos. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito especial, muito grande, que nós teremos esta noite ao participarmos juntos desse estudo, tá bom? Se você puder agora fechar os seus olhos, feche os seus olhos e vamos juntos conversar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua palavra. Nessa noite, nós temos aqui a alegria de poder abrir a Bíblia, de estudá-la. Eu quero pedir uma bênção muito especial sobre cada amigo que está participando. Eu não sei qual é o contexto da vida deste amigo, desta amiga, deste irmão, dessa irmã que está conectada através da internet, participando dessa classe de estudos da Bíblia, mas o Senhor conhece as inquietudes, as lutas, as alegrias, o Senhor conhece o contexto de cada família, e nesse momento, ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor fale o nosso coração com poder, e nós entregamos os momentos a seguir nas Tuas mãos, e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero já mandar um abraço especial, já me chega aqui a notícia de que nós temos muitos amigos conectados, participando conosco, e é muito bom saber que você está buscando a palavra de Deus, tendo o desejo de conhecer mais a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Quero também aqui, de maneira especial, dizer que os próximos estudos sempre estarão sendo colocados, anexados na nossa página no Facebook. Posteriormente, após essa live, você vai ter a oportunidade de entrar na página do Facebook, Adventistas Central Santo André, ok? E quando você entrar na página, você vai ter o estudo em PDF ali para você poder ter acesso ao estudo e poderá também, se quiser e desejar, ter um formulário que você vai poder linkar no anexo, e ao ali entrar nesse link do anexo, você terá a oportunidade de participar preenchendo o estudo e aí relembrar um pouquinho daquilo que nós vamos estudar hoje, ok? Nós vamos conversar hoje sobre Deus. E como eu gosto de falar sobre Deus? E a pergunta é, pastor, por que não começar com a Bíblia? E sim, por que começar sobre Deus? Qual o motivo de nós começarmos
o nosso estudo sobre Deus. O motivo para mim é claro, eu só vou ter interesse por uma carta de verdade se eu conheço o autor da carta. Eu só vou ter interesse e vou realmente apreciar a Bíblia se eu entender que por trás da Bíblia existe um autor, e esse autor maravilhoso é Deus. O problema é que muitas vezes nós, ao fazermos um estudo da Bíblia, não entramos com maior profundidade no estudo de Deus, porque partimos do pressuposto de que as pessoas conhecem a Deus. Isso não é verdade. Infelizmente isso não é verdade. A imagem que as pessoas têm de Deus geralmente é muito distorcida. O pensamento que as pessoas têm de Deus muitas vezes é um pensamento equivocado, não é um pensamento pautado por princípios bíblicos. E mesmo pessoas usando a palavra de Deus podem transmitir a ideia de um Deus totalmente diferente do que aquele que é revelado na palavra de Deus, se esta pessoa pegar partes fora do contexto e tentar apresentar o retrato de um Deus que muitas vezes não é compatível com a realidade em essência que nós podemos encontrar na palavra do Senhor. E a grande pergunta que eu faço para você nessa noite é: você conhece a Deus? Quem é Deus para você? Quando nós falamos sobre Deus e o conhecimento de Deus, é interessante que nós podemos ter, ao falarmos sobre Deus, basicamente 4 tipos de pensamento sobre o ser divino. Existe um grupo de pessoas que não creem em Deus. Estes são chamados de ateus. Então, um ateu, ele parte do pressuposto de que Deus não existe. Ora, se Deus não existe, tudo que existe no universo e a própria vida é fruto do acaso. Muitos acreditam dessa forma e vivem dessa forma, como se Deus não existisse. Há um segundo grupo também que tem um pensamento bem específico sobre Deus, e este grupo é conhecido como o grupo que se encaixa no padrão do agnosticismo. A palavra gnose vem do grego, conhecimento. Agnóstico é aquele que basicamente não tem conhecimento. Em outras palavras, os agnósticos eles partem do pressuposto de que é impossível conhecer a verdade sobre Deus. Então, o pensamento central do agnosticismo é o seguinte: Deus existe? Não sabemos. Agora, se ele existe, ele está numa esfera tão superior, ele está numa realidade tão inacessível que praticamente eu não posso ter acesso a Deus. E muitas pessoas são agnósticas, vivem sem ter certeza da existência de Deus e sem nenhum tipo de comprometimento com um Deus em que exige desta forma um relacionamento sincero, que exige dessa forma um comprometimento com as verdades bíblicas. Então, muitos são agnósticos, vivem como se Deus não existisse ou não têm certeza sobre a existência de Deus. Há um terceiro grupo, esse grupo se encaixa dentro do pensamento do panteísmo. E o panteísmo tem muitas faces, né? Ele é multifocal. E a ideia do panteísmo é imaginar que Deus ele não é um ser pessoal. A ideia essencial do panteísmo é ver Deus como uma energia presente no universo. Então aqueles que acreditam no panteísmo imaginam Deus como sendo simplesmente uma força que está presente em tudo e em todos. Então você pode ter acesso a essa força se apegando a coisas, se apegando a estruturas materiais, porque na verdade a ideia do panteísmo é que cada pedacinho do universo contém a energia de Deus e o todo forma Deus. Dessa forma Deus não é um ser pessoal. Agora, existe basicamente no mundo 3 grupos religiosos que defendem a existência de um Deus pessoal, de um Deus real, de um Deus criador de todas as coisas e de um Deus acessível que pode se comunicar com o homem. E eu estou falando aqui basicamente das 3 principais religiões hoje em dia do mundo. Eu estou falando do cristianismo, estou falando do islamismo e estou falando também do judaísmo. Agora, dentre essas vertentes, eu não tenho agora tempo para estudar sobre elas, eu tenho razões para entender que o cristianismo tem a melhor resposta, que o cristianismo está amparado por um grau de verdade ou pela essência da verdade não presente em outras maneiras de entender ou de enxergar a pessoa de Deus. E eu queria conversar então contigo nesse momento, analisando a pessoa de Deus dentro da perspectiva bíblica. Quem é Deus? Quem é Deus? Eu não sei se você já parou para se perguntar ou já tentou de alguma forma entender quem é este ser poderoso que criou todas as coisas. Como eu posso ter acesso a esse Deus? Ele fazia um buraquinho na areia e ele tentava com o potinho que ele tinha nas mãos encher aquele buraquinho
com a água que ele pegava ali do mar e ia colocando. E um sábio passeava por ali, e aquele sábio, aquele homem muito inteligente, estava tentando, conjecturando, tentando entender a Deus. Ele talvez de certa forma duvidava da existência de Deus. E quando ele chegou perto daquele menininho, ele perguntou para o menininho: o que você está fazendo? E o menininho disse assim: eu estou tentando colocar toda a água do oceano nesse buraquinho. Aquele sábio riu e deu risada. Ele pensou: isso é ridículo, eu jamais vai conseguir isso. E foi nesse momento que ele teve um estalo. Ele pensou: mas é exatamente o que eu estou tentando fazer. Eu sou um ser limitado. Por mais que eu goste de pensar, por mais que eu tenha capacidade cognitiva para tentar imaginar e pensar sobre a vida, sobre as coisas, como posso eu, um ser limitado, pequeno, entender um Deus tão grandioso, tão maravilhoso? E a verdade é essa. Nós vamos hoje entender um pouco sobre Deus, mas a grande verdade é que nós jamais poderemos entender Deus na sua essência como um todo. Nós passaremos a eternidade toda tentando entender esse Deus, esse amor maravilhoso que Ele tem, e jamais conseguiremos entender a grandeza desse Deus. O primeiro ponto que nós vamos ver, a primeira pergunta que nós temos no estudo de hoje é a seguinte: sobre Deus e a sua essência, tá bom? Está no livro de Efésios. Se você está com a Bíblia aí em casa, você pode, ou no trabalho, ou não sei onde você se encontra, você pode agora acessar a sua Bíblia e abra no livro de Efésios, capítulo 4, verso 6. E a pergunta é a seguinte: quantos deuses existem? Efésios, capítulo 4, verso 6. Eu estarei lendo aqui e você pode acompanhar aí na sua casa, tá bom? Efésios, capítulo 4, verso 6. A palavra de Deus diz o seguinte: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, e Ele está em todos. Há um só Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, que escreveu esta frase tão forte e contundente, ele vivia num contexto em que a cultura grega helenista, presente também na estrutura do Império Romano, e nessa miscigenação do pensamento romano com o pensamento grego, havia a ideia de que não havia um único Deus, e sim um panteão de deuses. Então Paulo, quando pregou, ele teve um desafio muito grande, porque ele pregava sobre um Deus verdadeiro, num contexto em que as pessoas acreditavam em muitos deuses. Tinha então a deusa Diana, tinha o deus Hércules, havia outros deuses que eram adorados dentro do panteão grego, e naquela multiplicidade de deuses, o pensamento da época, de cada um desses adoradores desses deuses, era de que eles precisavam agradar esses deuses. E é justamente nesse contexto que Paulo se levanta e Paulo começa a pregar sobre o Deus verdadeiro. Há um episódio interessante em que ele está pregando em Atenas, e quando ele está andando pelas ruas de Atenas, ele percebe um altar. E aquele altar tinha sido construído e uma inscrição chamou a atenção do apóstolo Paulo. Aquele altar estava ali construído e ele era endereçado ao Deus desconhecido. O altar de adoração ao Deus desconhecido. Então Paulo reúne-se no Areópago, um local em que havia grandes discussões por parte dos sábios, e as pessoas se reúnem ao redor de Paulo, e Paulo começa então a elogiar ali os cidadãos atenienses, dizendo o seguinte: olha, eu tenho passeado aqui pela cidade, percebo que vocês são muito religiosos, existem vários altares de adoração aos deuses, mas ao andar por esta cidade eu percebi que tem um altar que foi construído ao Deus desconhecido. E é sobre esse Deus que eu gostaria de conversar com vocês. E ele então começa a pregar e falar sobre Deus. E é interessante que ele parte justamente desse pressuposto de precisar contrastar o ensinamento bíblico de um Deus verdadeiro, poderoso, criador dos céus e da terra. E o contraste é apresentar esse Deus em detrimento de vários deuses que eram ali adorados, mas deuses falsos. Agora, a Bíblia diz que Deus é um. Agora, a unidade de Deus está associada a essa essência que é apresentada, a um só Deus, a um único Deus verdadeiro. Agora, o fato de a Bíblia apresentar a verdade de que existe um Deus, isso não quer dizer que esse Deus, ele é um ser único no sentido de pessoa.
Também isso não é verdade, porque quando nós vamos para a Bíblia, eu quero que você agora abra a sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia em casa, você pode acompanhar comigo no livro de Mateus capítulo 28, verso 19, nós podemos acompanhar juntos. Mateus capítulo 28, o verso 19, nós encontramos o seguinte, tá bom? Vou esperar um pouquinho, você vai aí achando na sua Bíblia, Mateus capítulo 28, verso 19, nós encontramos dentro da narrativa do relato de Mateus o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que interessante, quando Jesus aqui esteve na terra, ele deu uma determinação aos discípulos, e ele disse assim, olha, vocês devem sair, vocês vão pregar o Evangelho, e vocês devem batizar no nome do Deus verdadeiro. E ele continua dizendo, o Pai, Filho e Espírito Santo. No relato da criação em Gênesis capítulo 1, quando você tiver um tempinho e quiser acompanhar isso em casa e com calma, leia Gênesis capítulo 1. A Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui tem um detalhe interessante, a palavra ali que aparece para Deus é Elohim. E Elohim no hebraico é literalmente deuses. Agora, não é que nós acreditamos em vários deuses, nós acreditamos num único Deus. Só que esse Deus, ele é um ser que é apresentado na Bíblia como sendo três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. No próprio relato de Gênesis 1, a palavra de Deus diz o seguinte, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Perceba que o verbo está no plural, tanto é que o próprio relato diz que o Espírito de Deus, você tem ali, então, a pessoa do Pai, a Bíblia diz que o Espírito de Deus passeava sobre as águas, ou seja, você tem no relato da criação a presença do Espírito Santo, efetiva também no processo da criação. E se você vai para o Evangelho de João, no capítulo 1, o evangelista diz o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Interessante que a palavra verbo, ou logos, do grego, significa palavra, ou seja, aqui é uma clara indicação de que Jesus é esta palavra, aquele que fala e as coisas acontecem. E no verso 14 do Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você está entendendo? Então a palavra de Deus está dizendo o seguinte, nesse contexto, ao descrever a narração da criação, de que o Pai estava presente, o Filho estava presente e o Espírito Santo estava presente. E o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é tão unido em essência e em propósito, que a palavra, ao olhar para Deus, apresenta como um, embora claramente a Bíblia ateste que são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito é Deus, sempre existiram, são eternos em natureza, em essência, para sempre existirão e por intermédio de Deus todas as coisas foram criadas. Então, por mais que para nós seja difícil isso, no sentido de entender, de assimilar, uma coisa fica clara. Esse Deus é um Deus amoroso. E o amor só existe quando mais de uma pessoa está envolvida no processo. Imagine você sozinho num planeta, somente você. Você não tem a autonomia e o direito de dizer eu amo, porque para você amar você precisa essencialmente se relacionar. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, isso indica que, em essência, antes mesmo de ter criado todas as coisas, esse Deus já precisava desfrutar de relacionamentos. E que relacionamentos são esses? O relacionamento dentro da própria divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus ama. E porque ama, em essência, dentro da própria estrutura da divindade, ele decide criar o universo para relacionar-se com os seres criados. Que coisa maravilhosa, né? Paramos para pensar no amor de um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. É difícil sim. E eu entendo que você talvez tenha dúvidas, como eu também tenho. Como entender a funcionalidade interna da natureza ontológica de um Deus triuno. Nossa mente limitada talvez nunca encontre as respostas na sua plenitude essencial. Mas eu tenho certeza que na eternidade nós teremos a oportunidade de aprender mais sobre Deus e entender um pouco mais sobre o funcionamento da essência divina e também entendemos mais sobre o relacionamento divino. E aqui temos duas coisas.
Agora, lógico que se você for conhecer mais sobre Deus e quiser usar a Bíblia como referência, você vai aprender muitas coisas sobre Deus, e nós vamos ver isso agora. Mas geralmente as coisas que são apresentadas na narrativa bíblica têm a ver com a ação relacional de Deus, não necessariamente com a estrutura pessoal dele. Em teologia nós chamamos isso de natureza ontológica. Pouca coisa nos é apresentada na Bíblia com relação à estrutura física de Deus. Por exemplo, como é o corpo de Deus? Qual é a altura de Deus? Se fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, como ele é exatamente na sua forma física? Você não vai encontrar isso na Bíblia. Agora, o fato de você não conhecer essencialmente algo não significa que você precise duvidar disso. Por exemplo, você sente o vento, você sabe que o vento é real, mas você não consegue ver o vento. Existe um motivo para nós não vermos a Deus e nós vamos, através desse estudo, entender por que nos é impedido ver a figura de Deus, ver o ser de Deus. Mas o fato de nós não vermos a Deus não significa que nós não possamos ter evidências da existência dele, não significa que nós não podemos ter evidências da realidade do relacionamento que ele quer ter conosco. Ok? Então, aqui nós podemos já de antemão entender um pouquinho sobre este Deus maravilhoso, um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, ele é único no sentido de estar tão unido que ao olharmos para esse Deus triuno, nós podemos entender que é um só. E de igual forma nós podemos ver de maneira associada a esta ideia o próprio relato da criação do ser humano. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus diz assim, que eles deveriam estar tão unidos a ponto de ser uma só carne. Percebam, eram duas pessoas, mas ao mesmo tempo uma pessoa. Ou seja, a conexão entre o homem e a mulher, antes do pecado, deveria ser tão intensa, tão perfeita, que ao olhar para Adão e olhar para Eva, era como se estivéssemos vendo apenas uma única coisa. Porque um completaria o outro. É verdade que a realidade do pecado nem sempre permite que isso seja uma verdade no relacionamento matrimonial, conjugal. Mas ao olharmos para o Pai, ao olharmos para o Espírito, ao olharmos para Cristo Jesus, estamos olhando para uma unidade tão perfeita que podemos dizer que Deus é um, embora esse Deus seja um Deus triuno. Agora, outro ponto importante ao estudarmos sobre Deus é que esse Deus é um Deus que ele é transcendente, ou seja, ele criou todas as coisas. Mas ao mesmo tempo em que Deus criou todas as coisas, Deus também é um Deus imanente. Ele quer estar conosco. E a pergunta é, será que Deus se preocupa conosco? Eu queria convidar você agora a abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 40, do verso 1 até o verso 3. Se você tem a sua Bíblia, pode abrir agora no livro de Salmo, capítulo 40, do verso 1 até o verso 3. Vamos ler juntos? Salmo, capítulo 40, do verso 1 até o verso 3. E diz assim a palavra de Deus: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Verso 3. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha que coisa linda. Interessante que Davi, que escreveu este salmo, que nada mais é do que uma música, um hino, nós não temos mais a melodia, mas nós temos as palavras, a letra desta música. É interessante que Davi, ele começa o salmo dizendo o seguinte: eu espero no Senhor e Deus se inclina para mim e ouve a minha oração. No Salmo 34, o salmista também diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra das suas angústias. Quando nós vamos para o livro de Mateus, no capítulo 6, nós temos aqui um outro relato maravilhoso apontando para a imanência de Deus. O livro de Mateus, capítulo 6, diz o seguinte, a partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Isaías capítulo 40 também, o autor diz o seguinte: por que dizes, ó Jacó, o meu caminho passa encoberto ao Senhor? Não sabes, não entendes? E então ali o profeta vai dizendo de maneira muito clara que Deus tem o universo todo nas palmas da sua mão. Como imaginar que um Deus que criou todas as coisas, que tem o poder para manter nas suas mãos mais de 1 trilhão de galáxias, deixaria que os seres criados por ele passassem desapercebidos aos seus olhos? Olha que coisa linda. Deus conhece a sua vida. Deus sabe exatamente o que está acontecendo com você, agora, nesse exato momento. Ele sabe no que você está pensando. Ele conhece a sua conta bancária. Ele sabe a casa em que você mora. Ele conhece cada um dos mais de 70 mil pensamentos que você tem por dia. Ele sabe quem é as pessoas que compõem a sua família, quem são as pessoas que compõem a sua família. Ele conhece tudo sobre você. Jesus chega até a dizer que ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Já parou para pensar na imanência desse Deus? Quando a Bíblia diz que Deus ama o homem, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, a Bíblia não está apenas colocando um assunto por colocar, ou simplesmente tecendo uma pauta religiosa para agradar as multidões. Não, a Bíblia está apresentando um fato, e o fato é de que Deus conhece a criatura. Deus sabe exatamente o que passa no meu coração, o que passa no seu coração. E é impressionante o fato de que se alguém se aproxima de Deus com o coração aberto e sincero, porque a Bíblia diz que nós precisamos ter fé para nos relacionarmos com esse Deus. Quando nós vamos na presença dele com fé, a Bíblia diz que esse Deus tem prazer em relacionar-se e dar evidências de que ele está caminhando ao nosso lado. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já tive a oportunidade de sentir de maneira direta respostas de Deus, sentir a presença de Deus. Não foi nenhuma nem duas vezes. Eu tenho certeza que se você estiver com o seu coração aberto, Deus vai mostrar o quanto Ele te ama, o quanto Ele se preocupa e vai dar para você a oportunidade de conhecê-lo mais também. Agora, uma outra coisa importante que nós precisamos atentar sobre isso é de que, como mencionei já em algumas perguntas aí passadas e alguns textos bíblicos passados, a Bíblia diz que Deus é o Criador de todas as coisas. É interessante a preocupação de Deus ao mostrar isso nas Sagradas Escrituras. Eu quero agora pedir para você abrir em Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa dizendo de maneira categórica que Deus criou todas as coisas. Perceba que o relato bíblico, ele é contundente, ele é direto. Nós não somos frutos do acaso. O que diferenciou o judaísmo, o que diferencia o cristianismo é exatamente esta noção nítida de que Deus é o Criador de todas as coisas. Nós não somos frutos do acaso. Nós não somos simplesmente resultados de Deus. Me mostra esse Deus. E dá a impressão de que aqueles que acreditam no evolucionismo estão certos. De tal forma que nas universidades, hoje em dia, geralmente se ensina de que Deus não existe. É o ópio do povo, a religião, a ideia de um Deus real. E o ateísmo cada vez está mais popular no meio acadêmico. Desde que Charles Darwin desenvolveu a ideia do ateísmo, de que as coisas surgiram do acaso, frutos da evolução, então se tem o pensamento de que crer em Deus é você ser tacanho mentalmente, ter o aspecto cognitivo diminuído, mas isso não é verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Até recomendo, se você tiver a oportunidade em algum momento da sua vida, adquirir e ler esse livro. Tem um livro muito legal para você adquirir, que chama-se assim, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E esse livro foi escrito por Frank Turrich e Norman Geisler. E uma das coisas legais desse livro é que ele mostra ali como a probabilidade
A probabilidade da existência de Deus é muito maior do que da ausência dele. E eu vou explicar. Imagine que realmente a vida fosse fruto do acaso e que somos apenas resultado de processos evolutivos. Então nós chegaremos a uma grande questão: como a vida surgiu? Então dizem os evolucionistas que a vida surgiu espontaneamente, ela veio do nada. Agora, para pensar, um matemático ele fez as contas da probabilidade da vida ter surgido do nada. E dentro da estrutura do ateísmo, a vida surgiu do nada, primeiramente com organismos unicelulares que, com o passar de muitos e muitos anos, se transformaram em organismos pluricelulares, e nessa cadeia evolutiva depois animais aquáticos, depois aves, animais terrestres e assim por diante, quadrúpedes, uma série de cadeias ligadas por elos, até que nós cheguemos na análise daquilo que mais expressa o processo evolutivo da vida, que é o ser humano. Qual é o problema disso tudo? O problema é que a resposta não é pautada para algo lógico e científico. Se eles querem provas da existência de Deus, eles deveriam também dar provas da existência da vida do nada. E esse matemático fez o cálculo e chegou à conclusão de que para a vida ter surgido do nada, uma pessoa, a probabilidade seria a mesma de alguém jogar na loteria e ganhar 200 milhões de vezes seguidas sem poder errar uma vez sequer. Já pensou? Ou seja, praticamente impossível a vida ter surgido do nada. Porque o que é científico, o que é comprovado dentro do processo de análise científica é que você primeiro tem uma teoria, você observa, você avalia a teoria e você evidencia e comprova essa teoria. Isso é o método científico. E pelo método científico existe uma verdade absoluta, que vida só provém de vida. E se vida só provém de vida, quem trouxe a vida para o nosso planeta? Uma outra fonte de vida? Isso é científico, isso é lógico. Quem é essa fonte de vida original? Deus! A Bíblia diz isso. Deus, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. E é interessante que no final da Bíblia, se você tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de Apocalipse, a narrativa bíblica começa falando que Deus é o Criador. E a narrativa bíblica faz um apelo para que nós entendamos isso no momento em que nós estamos vivendo. Olha só o que diz no livro de Apocalipse, capítulo 14. Deus tem um apelo para os dias em que nós estamos vivendo, dias difíceis, o final da história. E nós vamos entender depois porque estamos no final da história. Mas diz assim, Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. No começo da Bíblia, a apresentação clara, Deus é o Criador. No final da Bíblia, o atestado claro de que Deus é o Criador. E um pouquinho mais para frente, em Apocalipse, capítulo 21, a Bíblia diz que esse Deus que criou todas as coisas, e a princípio perfeitas, quando não havia o pecado, é o Deus que diz o seguinte: vi novos céus e nova terra, Apocalipse 21, verso 1, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Um pouquinho mais para baixo nós encontramos o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, verso 4, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Deus não apenas criou, mas Ele também vai recriar as coisas como elas deveriam ser no tocante à realidade existencial do nosso planeta. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador. E quando você entende que Deus é o Criador, você como criatura passa a sentir a dependência de viver para esse Deus e com a presença de Deus. Perceba, viver com Deus, viver para Deus, sentindo a manifestação de Deus na sua vida. Que coisa linda!
Isso só entende quem caminha com Deus. E é por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Aquele que anda com Deus, ele consegue ver coisas que os outros não veem. Ele consegue perceber situações que os outros não percebem. Porque Deus vai abrindo nossa mente, vai abrindo nosso olhar para entendermos o amor e a graça dele. É interessante que esse Deus que criou também todas as coisas é um Deus que quer ter relacionamento. E agora, na parte final desse estudo, eu quero destacar algumas coisas que você pode entender usando a Bíblia sobre Deus. Nós não vamos ter tempo agora de ler todas as passagens, mas se você quiser entender mais sobre Deus, você precisa entender que nós temos basicamente 3 fontes para entender o ser de Deus no tocante ao relacionamento e aos atributos divinos. Nós sabemos, por exemplo, que dentre os atributos nós temos a onisciência. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. A palavra de Deus diz que a palavra nem me chegou à boca e tu já conheces. Ele sabe todas as coisas. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Mas a Bíblia diz também que Deus é onipresente. Onipresente. Salmo 139. Se eu vou para o céu, tu lá estás. Se eu desço no mais profundo do oceano, tu estás também. Não tem como. Se eu tomar as asas da alva, ali também tu estarás e a tua mão me guiará. Ou seja, Deus, ele sabe todas as coisas. Deus não está limitado pelo espaço, então ele pode e está presente em todas as coisas, sabe todas as coisas, está presente em todas as coisas. Deus, além de saber tudo, além de estar presente em todas as coisas, ele é um Deus soberano, é um Deus eterno. A Bíblia fala que ele é eterno, unicamente ele é o ser eterno. Então, dentre os muitos atributos, a onisciência, a onipresença, a onipotência, ele pode todas as coisas. A Bíblia diz assim, agindo Deus, quem o impedirá? É interessante que essa ideia de duvidar de Deus, de questionar a Deus, de praguejar contra Deus, desafiar a Deus, não é tão recente assim. Na verdade, ao longo da história, muitos homens ousaram desafiar a Deus. Mas sempre que o homem faz isso, mais cedo ou mais tarde ele se arrepende e percebe quão pequeno ele é. E há um texto que eu gosto muito da Bíblia que diz assim, agindo Deus, quem o impedirá? Agindo Deus, quem o impedirá? Agora, Deus, para merecer a proteção de Deus, eu não sou nada. Não é o fato de eu ser um ministro do Evangelho que me faz ser melhor do que você. E mesmo assim Deus me ama, Deus cuida de mim, Deus te ama, Deus cuida de você. Olha que coisa linda, Deus te ama e Deus cuida de você. E é muito interessante entendermos que esse Deus quer caminhar contigo. E se você quiser conhecê-lo, você pode conhecer através de 3 coisas básicas. Interessante que a primeira maneira de você conhecer a Deus, no livro de Salmos, se você tem a sua Bíblia aí aberta, há uma maneira de você conhecer a Deus, de ter ideias sobre quem é esse Deus. E você pode ler comigo agora no livro de Salmos, no capítulo 19, verso 1. Se você quiser acompanhar, Salmos capítulo 19, verso 1 diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vamos pensar aqui um pouquinho nisso. Os céus proclamam a glória de Deus. Em outras palavras, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para o universo, a gente começa a ter noção da grandeza desse Deus. Nós somos literalmente um pontinho no meio do nada. O nosso planeta é um pontinho no meio do nada. Nosso planeta está dentro do sistema solar. O sistema solar, por sua vez, está dentro de uma galáxia chamada Via Láctea. A Via Láctea é umazinha galáxia nas mais de 1 trilhão de galáxias. 1 trilhão de galáxias já descoberto pelo homem. 1 trilhão de galáxias. 1 trilhão! É difícil até imaginar esse número. 1 trilhão de galáxias. Ou seja, a nossa galáxiazinha aqui, ó, Via Láctea, que tem o nosso sistema solar, que tem o nosso planetinha, por sua vez, é uminha no meio de uma infinidade de galáxias. E para você entender a grandeza disso tudo, se você desejasse sair do nosso planeta, sair da nossa galáxia, para ir para a galáxia vizinha, ou seja, em mais de 1 trilhão de galáxias, em mais de 1 trilhão de galáxias, conhecer a galáxia que está ao lado, você viajaria mais de 200 anos a 300 mil quilômetros por segundo e você não teria saído da nossa galáxia. Já parou para pensar na grandeza do universo?
Então o salmista diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. Quando a gente olha para a natureza, a gente percebe que Deus é detalhista, que Deus é grandioso, que Deus é poderoso e que esse Deus é um Deus que se preocupa com cada detalhe da criação. Mas não apenas a natureza revela Deus, nós temos aqui também a oportunidade de conhecer mais a Deus através da palavra de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos mais sobre Deus. Através da revelação bíblica, eu posso conhecer mais a Deus. Agora, além da Bíblia, além da natureza, existe uma outra fonte de conhecimento de Deus, que é a pessoa de Cristo Jesus. Uma vez Jesus estava andando com Filipe, Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: há quanto tempo eu estou com vocês, vocês não entenderam? Quem vê a mim, vê o Pai. Não há maneira melhor e maior de conhecer a Deus do que olhar para Cristo Jesus. Quando você olha para Jesus, você está vendo o próprio Deus. Só que o Deus que encarnou e adentrou a realidade humana. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se não fosse a pessoa de Cristo, nós sempre teríamos noções sobre Deus. Se fôssemos depender apenas da Bíblia e da natureza, teríamos noções de Deus. Mas ao olharmos para Jesus, nós sabemos exatamente como Deus é. Se você quer saber como Deus olha para uma prostituta, olhe para Jesus. E o olhar amoroso e transformador que ele manifestou para Maria Madalena. Se você quer saber quem é Deus no tocante ao relacionamento que ele tem com pessoas falhas e pecadoras como eu e você, olha o que Jesus falou e viveu. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, ele de maneira muito clara, a partir do capítulo 15 já, ele mostra de maneira muito direta que ele veio buscar os pecadores e chamá-los ao arrependimento e transformação. Se você quer entender a bondade, a misericórdia, a graça, o sacrifício maravilhoso, se você quer entender a importância que o homem tem para Deus, olhe para Jesus. A cruz é a maior evidência do amor que esse Deus tem por mim e por você. Deus desceu do seu trono de glória, assumiu a natureza humana para que nós pudéssemos ter esperança. Eu quero concluir minhas considerações dizendo que esse Deus, que pode ser conhecido através da natureza, da Bíblia e da pessoa de Cristo Jesus, é um Deus que, ao caminharmos com Ele, manifesta a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. E eu poderia falar aqui muito sobre Deus. Poderia aqui falar e falar sobre Deus. Mas eu quero dizer algo para você. Somente você entenderá a verdade de Deus, ou sobre Deus, se você experimentar Deus na sua vida. Não há como você conhecer a Deus sem caminhar com Deus. Você precisa caminhar com Deus. Você precisa abrir o seu coração para Deus. Você precisa pedir para que Ele mova o seu interior e, por intermédio da fé, introduza no seu coração, pela ação do Espírito Santo, o desejo de buscá-lo. E a Bíblia diz: vocês, se me buscar de todo o coração, acharão. Jesus diz: aquele que vem a mim não lançarei fora. Mas é caminhando com Deus no dia a dia que a gente vai entendendo quem é esse Deus maravilhoso. Esse Deus que é um Deus. Deus quer entrar na sua vida. Deus quer mostrar para você que Ele é muito mais do que um conceito, do que uma ideia, do que uma estrutura religiosa. Deus é real. E somente aqueles que ousam caminhar com Deus conseguem perceber na sua vida, ao lado do seu caminhar, as pegadas e as digitais desse Deus amoroso. Hoje eu tenho o prazer de falar sobre Deus, não porque eu sou um pastor, mas porque ao longo da minha vida eu tenho sentido a manifestação de Deus. Deus já me livrou da morte. Deus pegou um menino sem perspectiva, sem esperança, e fez com que ele pudesse de alguma forma entender que Deus pode usar qualquer um, como tem usado a mim, desde que haja a possibilidade de que Ele assuma o controle da vida. Deus tem feito com que eu tenha visto ao longo de toda a minha trajetória, da minha caminhada, milagres acontecendo aos milhares na vida daqueles que escolhem estar sobre sua graça, debaixo das suas asas. E como é lindo poder ter no coração a mensagem bíblica como lá do Salmo, capítulo 91. Que
coisa linda, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Já pensou que coisa linda? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que se coloca sobre o cuidado de Deus, descansa em Deus. No momento em que o mundo está tão agitado, no momento em que as pessoas estão tão preocupadas, os empregos estão literalmente sendo derretidos, a crise financeira tomando conta do mundo, no momento em que as doenças e enfermidades fazem com que as pessoas estejam em pânico, no momento em que as pessoas olham para frente, os próprios cientistas, e dizem que dentro do relógio do planeta Terra, nós estamos chegando a 100 segundos do final do mundo, os próprios cientistas dizendo isso, no momento de pânico, nós podemos olhar para Deus e ter paz. No livro de Isaías, Deus disse assim, através do profeta: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os moradores da terra, olhai para mim e sede salvos. Esse Deus quer te salvar, esse Deus ama você, esse Deus em breve quer mostrar a face dele para você. Apocalipse capítulo 22, eu me emociono quando leio esse texto, eu quero terminar lendo esse texto. Apocalipse capítulo 22. Se você tem sua Bíblia, pode abrir agora, tá bom? É o último texto que nós vamos ler. Apocalipse 22 diz assim, a partir do verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Agora o verso 2. Verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Já pensou que coisa linda? A Bíblia diz que por ora nós andamos pela fé. Por ora, mesmo contra aqueles que buscam evidências da nossa crença, e muitas vezes somos ridicularizados por acreditar em Deus, por ora nós podemos sofrer enquanto caminhamos pela fé. Mas um dia, o maior prêmio que Deus promete para aqueles que abrem o seu coração pela fé e o aceitam, será de que um dia nós veremos a face de Deus e poderemos receber o abraço de Deus. Mais do que isso, poderemos nos assentar no trono de Deus. Já pensou que coisa linda? Esse Deus está convidando você. Está convidando você a segui-lo. Você aceita Deus no seu coração? Você quer começar essa jornada de estudo da Bíblia para entender um pouco mais sobre o amor de Deus e o cuidado que Ele tem por você? Eu quero colocar agora uma música para você assistir e ao término dessa música eu quero orar por você e orar pela sua decisão. Você vai poder, novamente, quero dizer aqui, você vai poder entrar na página do Facebook, tá? E o Facebook é Adventistas Central Santo André, obviamente, que é a página que você está assistindo. E ali tem um link desse estudo em que você poderá depois preencher o estudo. E lá embaixo no estudo, você poderá então tomar uma decisão. E você vai poder assinalar ali se você aceita esse Deus como sendo o teu Criador, o teu mantenedor e também o teu Redentor. Então, se você aceita isso, eu quero nesse momento orar por você após você participar dessa melodia, tá bom? Assistindo essa melodia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também.
Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, Ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim. De você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste. Que coisa linda, né? Saber que Deus não desiste de nós. Que coisa maravilhosa, Ele não desiste de você. Esse Deus te ama. Eu quero fazer uma oração agora, tá bom? Vamos juntos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor não desiste de cada um de nós. A natureza, a Tua palavra e a pessoa de Cristo Jesus nos mostram quão maravilhoso Tu és. E nessa noite nós queremos entregar nosso coração a Ti. Toma nossa vida nas Tuas, através da Bíblia, possamos conhecer um pouco mais sobre o Teu maravilhoso ser, sobre Tua graça maravilhosa. Entrego nas Tuas mãos cada pessoa que está assistindo nesse momento esse programa.